Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui hoje com mais um programa Leis do Sucesso, para que você possa conhecer um pouquinho melhor os seus direitos. E para você, ouvinte da Rádio Mundial, você tanto pode assistir o nosso programa pelo site da rádio, www.radiomundial.com.br, ou ainda, olha que legal, pelo Facebook da rádio. Você entra lá no Facebook da Rádio Mundial e você vai poder assistir o nosso programa ao vivo. Bom, gente, semana passada a gente teve uma decisão muito importante, tá, no STF, que é o famoso tema 810. O que é esse tema 810? É referente à correção, porque o que acontece? Quando você entrava com uma ação judicial contra o INSS, na hora do INSS te pagar, ele queria corrigir pela TR. Então, muita gente falava, não, a TR eu não aceito, porque a TR, como já ficou esclarecido, ela não corrige o precatório. Então, também eu não aceito esses atrasados pela TR. E aí, o que aconteceu? Esse julgamento, o tema 810, ele disse que a TR realmente é inconstitucional e aplicou o IPCA-E. Então, ele mudou a correção monetária para você, quando você ganha, então, do INSS, vai ser corrigido pelo IPCA-E, e antes tinha toda a discussão da TR. Então, o que acontece? Com essa resolução do STF, isso torna mais forte ainda a ação do FGTS. Por quê? Porque na ação do FGTS a gente pede justamente para não aplicar a TR como índice de correção monetária. Por quê? Não aplicar a TR? Porque ela não está correspondendo à inflação, ela está abaixo da inflação. Então, quando você corrige um saldo pela TR, você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo com que aquela pessoa perca na correção monetária. Então, se um saco de farinha, ela conseguia comprar com determinado dinheiro um saco de farinha, se você corrigir pela TR aquele dinheiro, hoje ela não compraria esse mesmo saco de farinha, porque a inflação foi maior que a TR, tá? Só para que vocês possam entender. Então, com esta decisão, ganhou mais força ainda a ação do FGTS, lembrando que ela está parada aguardando o julgamento. Mas a gente já tem 2 julgamentos que são contra a aplicação da TR pelo próprio STF. Então, tudo leva a crer que o julgamento do FGTS seja no mesmo sentido, tá? Então, quem está discutindo a ação contra o INSS, então, não aceite nenhuma proposta de acordo e nem deixe de recorrer quanto aos juros aplicados. Por quê? Porque deve ser o IPCA-E e não mais a TR, tá? Então, é essa a notícia que a gente teve referente à semana passada. Então, agora eu vou dar algumas dicas para vocês referentes ao INSS, mas assim, assuntos diversos para que vocês possam entender alguma coisa que, eu ouvi falar, então vamos lá deixar algumas dicas. Por exemplo, o contribuinte individual ou aquela pessoa, famoso autônomo, que paga o INSS, se essa pessoa sofrer um acidente, ela não tem direito ao auxílio acidente, tá? Então, o contribuinte individual ou autônomo que sofre algum tipo de acidente, ele não tem direito. Aí você tem que entrar com uma ação e falar, olha, pelo princípio da isonomia, o que é isonomia? O princípio da igualdade, que a gente trata as pessoas iguais. Por que os outros contribuintes têm direito e eu, que sou contribuinte individual, não tenho direito se eu perdi? Porque o auxílio acidente é o quê? Quando você perde, né? Você não tem mais as mesmas condições para trabalhar, você perdeu parte da sua... como é que eu vou explicar? Aquele pintor que teve problema na mão, tá? Sofreu um acidente e perdeu a força na mão, não consegue mais pintar.
Então, o que acontece? Ele só vai pintar, ele pintava com as 2 mãos, ele vai pintar só com uma mão. Agora ele não consegue mais, ele perdeu parte da potência do trabalho dele. Então, o que acontece? Ele ganha o auxílio acidente, porque reduziu a capacidade dele de trabalhar. Então, contribuinte individual não tem direito. Bom, é possível a pessoa acumular aposentadoria com pensão por morte? Tá? É possível você acumular aposentadoria com pensão por morte. Se aprovada a reforma da Previdência, vai continuar sendo possível. Então, você está recebendo a pensão e, de repente, seu marido, sua esposa vem a falecer. Você pode juntar a sua aposentadoria com essa pensão por morte? Pode receber as duas. Até hoje você pode. Se entrar em vigor a reforma da Previdência nos termos da proposta, o que vai acontecer? Você só vai poder receber as duas se as duas forem no valor de um salário mínimo. Então, se você recebe uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, e aí a sua pensão por morte também é no valor de um salário mínimo, o que vai acontecer? Você pode juntar. Se a sua aposentadoria é de um salário mínimo e a pensão por morte que você tem a receber são 3 salários, vamos supor, aí você vai escolher a pensão por morte e vai deixar de receber a aposentadoria, tá? Então, se aprovada a reforma da Previdência, vai ser dessa maneira. Bom, hoje, a idade mínima para você requerer aposentadoria por idade é 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Se for rural, vai ser 55 anos a mulher e 60 anos o homem. Se aprovada a reforma da Previdência, a mulher passa a ser 62 anos e o homem 65. Claro que não vai ser do dia para a noite, não vai ser mudou amanhã, já vira amanhã. Não, vai ser 53 anos de princípio a mulher e 55 anos o homem. E aí isso vai aumentando com o passar do tempo, aí vai subindo gradativamente, não vai ser de uma vez só. Bom, a aposentadoria, a pessoa está trabalhando e aí ela sofre um acidente ou ela fica doente e ela fica inválida para trabalhar. E ela começa a receber aposentadoria por invalidez. Aí muita gente pergunta, o que acontece? Rescinde o contrato de trabalho? Não. O contrato de trabalho, nesses casos, ele fica suspenso, tá? Então, ele fica suspenso, esse contrato de trabalho. Uma outra questão é referente às mães adotivas. Elas também têm o direito ao salário maternidade. Tá? Embora elas sejam mães adotivas, elas têm sim esse direito de receber o salário maternidade. Bom, uma outra questão que muita gente não sabe é que o ex-marido ou a ex-mulher pode pedir pensão por morte do falecido, né, desde que comprove a necessidade superveniente. Então, o que é isso? Aquela mulher que era muito rica, ela se separou, ela era muito rica, e aí ela falou assim, eu não quero receber nenhuma pensão do meu marido. Aí o marido veio a falecer. Aí o que aconteceu? Depois essa mulher mudou de ideia e foi no INSS pedir o quê? Pedir pensão por morte. Aí vão falar, não, mas para você receber a pensão por morte, sendo ex-mulher, você tinha que receber a pensão em vida. Ele tinha que pagar uma pensão para você todos os meses. Você recebia? Não, não recebia. Então você não tem direito. Acontece que se essa pessoa conseguir provar que ela, na época que ela se separou, ela não tinha necessidade, mas depois a situação financeira dela mudou e ela começou a ter necessidade, sim, de receber essa pensão. Ela pode receber essa pensão por morte perante o INSS. Claro que através de ação judicial, porque no posto, tudo que você pede lá, eles vão te negar. Então, você vai ter que brigar na justiça, você vai pedir no posto, você vai receber a negativa, porque todos os benefícios eu preciso primeiro pedir no posto, e aí com a negativa do INSS eu entro com ação judicial. Bom, existem benefícios
que podem ser abaixo do salário mínimo. Então, por exemplo, o auxílio acidente, uma época até a gente entrou com várias ações judiciais dizendo que o auxílio acidente não podia ser inferior a um salário mínimo. Mas ficou acertado que não, que o auxílio acidente, sim, ele pode ser, porque não é que a pessoa deixa de trabalhar. Quando a pessoa recebe auxílio acidente, ela trabalha, mas é aquilo que eu estava explicando, ela perdeu 30%, por exemplo, da capacidade de trabalhar. Então, é um complemento, então não precisa ser no valor do salário mínimo. E o salário família também é abaixo do salário mínimo. O resto, os outros benefícios previdenciários, eles estão sempre no valor do salário mínimo. Hoje, o valor do salário mínimo é de R$ 937. Uma outra questão é, às vezes, o que acontece? A pessoa trabalha numa determinada empresa e o patrão não paga o INSS. Aí, o que acontece? O patrão não pagou o INSS, na hora que a pessoa vai se aposentar, ela não tem aquele período. Então, para fins de aposentadoria, aquele período que a pessoa trabalhou numa determinada empresa e o patrão não pagou o INSS, o empregado não pode ser prejudicado. Então, o que acontece? Aquele período tem que ser contado para fins de aposentadoria. E se o INSS não aceitar, aí cabe sim entrar com ação judicial que o juiz vai mandar averbar aquele período no INSS para você contar como aposentadoria. Bom, hoje como é que funciona? Os homens podem se aposentar com 35 anos de contribuição e mulheres com 30 anos de contribuição, independente da idade, porque às vezes você escuta a pessoa falar, não, eu vou esperar eu completar tal idade para eu poder pedir aposentadoria, porque senão vai ser negado. Não, se você já tem os 30 anos, você pode pedir que o INSS vai conceder. E a mesma coisa o homem. Se o homem tem os 35 anos de tempo de contribuição, ele pode pedir sim a aposentadoria que o INSS vai conceder, independente, porque às vezes a pessoa é muito nova, porque ela trabalhou em alguma atividade insalubre. E aí, o que acontece? Ela estava exposta a agentes, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um hospital, ela está exposta a bactérias. Então, ela tem aquele período contado de forma especial. Para o homem, multiplica cada ano por 1,4 e para a mulher, cada ano por 1,2. Por quê? Porque essa pessoa sai do mercado de trabalho com 25 anos de tempo de contribuição. Então, essa pessoa, ela pode se aposentar mais cedo. Então, às vezes, ela é muito nova, a mulher tem 40 e poucos anos e já tem os 30 de contribuição, porque ela trabalhou a vida toda com insalubridade. Então, ela pode sim pedir aposentadoria, independente, ela tem o tempo, completou? Pode pedir, mesma coisa o homem. Uma outra dica para vocês importante é para vocês nunca deixarem documentos ou mesmo carnês de pagamento no INSS, numa agência da Previdência, porque o que acontece? Você pode ficar sem os seus documentos. Então, você, principalmente a carteira de trabalho, às vezes o servidor fala, olha, eu vou ficar com a sua carteira, não deixe, você tira, quando você vai no INSS, você vai tirar uma cópia simples dos seus documentos e vai deixar a cópia e vai levar o original. O único documento que o INSS costuma brigar que ele realmente fica é o PPP, mas se porventura você não conseguir depois retirar aquele PPP do processo, você pede outro PPP na empresa, que aí você tem esse PPP. E para você entrar com ação, uma cópia simples basta, que o advogado assina dizendo que ele garante a autenticidade daquele documento, tá? Então, você pode... Essa dica é fundamental, porque às vezes a gente quer discutir alguma questão judicialmente, a pessoa perdeu a carteira de trabalho. E aí você não acha essa carteira, não tem cópia no processo administrativo, aí complica para você questionar alguns períodos. Então, é importante, ou então aquele carnê de recolhimento. Você não tem outro, você tem, é claro, só aquele carnê. Deixou no INSS, o INSS
perdeu o seu carnê. E não tem como comprovar aquele período, porque você recolheu o carnê como facultativo, por exemplo. Como é que você vai provar que você recolheu aquilo se estava só no carnê e perdeu o carnê? Então, por isso, você tira uma cópia simples e pede para o servidor do INSS autenticar folha por folha. Ele tem esse poder. Ele pode sim autenticar, tá? Você dá mais trabalho, lógico, é mais demorado, mas ele pode sim bater um carimbo e dizer que confere com o original. Bom, outra questão é comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro é devido ao acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez e com ação judicial nas demais aposentadorias. Então, para aquela pessoa que tem Alzheimer, para aquela pessoa que tem Parkinson, precisa da ajuda de terceiro, você pode pedir esse aumento de 25%. É lógico que você vai ter que comprovar a situação daquela pessoa e vai comprovar que aquela pessoa realmente não tem condições de praticar os atos da vida diária. A pessoa precisa de ajuda para se alimentar, para tomar banho, para poder passear, enfim. Bom, uma outra questão que gera muita dúvida é o salário maternidade, se ele é devido mesmo nos casos de desemprego da gestante. Sim, ele é devido. Por quê? Ele tem que ser pago diretamente pela Previdência Social. Se você trabalhava numa empresa, você saiu da empresa, você mantém a qualidade de segurado e você está grávida, quando você tiver o bebê, você vai pedir direto no INSS. Se fosse antes, quando você tinha ligação na empresa, a empresa te pagava e depois ela se acertava com o INSS. Hoje, aí, você não trabalhando, você vai direto na Previdência e pede o salário maternidade. Bom, não tem essa para as empresas, porque muitas vezes a empresa paga sem saber. Não tem incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela empresa nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado em razão de doença incapacitante. Tá? Então, a empresa paga os primeiros 15 dias, mas não vai incidir nesses primeiros 15 dias o quê? A contribuição previdenciária. Ok? Bom, o período de recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez somente entram na contagem como tempo de serviço se houver posteriormente períodos de contribuição. Então, o que acontece? A pessoa está recebendo aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O INSS chamou a pessoa, falou, levanta-te e anda. Quer dizer, você está bom, vai embora. Aí, o que acontece? Aquela pessoa já vai e pede aposentadoria. O período que ela ficou lá recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não vai entrar na contagem. Ele só vai entrar se houver pagamento posterior. Aí ele está intercalado. E aí sim entra na contagem aqui. Aí todo aquele período que você ficou recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entra na contagem, tá? Então fica aí a dica para quem recebeu alta recentemente de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não vá diretamente pedir a aposentadoria, porque aquele período não vai contar. Você tem que intercalar contribuição. Uma outra questão é a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo ruído, quando devidamente comprovadas por um laudo pericial, gera direito à aposentadoria especial, estendendo ao contribuinte individual empresário. Então, todos aqueles que têm um PPP, dizendo hoje que o ruído é acima de 85 decibéis, essa pessoa faz jus à contagem especial, sendo 1,4 para homem por ano, cada ano conta como 1,4, e para mulher, cada ano conta como 1,2. Por quê? Ainda que a empresa tenha o equipamento de proteção individual, ainda que a empresa tenha um monte de proteções, de equipamento de proteção coletiva, o som, ele ultrapassa o osso. O som, com o passar do tempo, você vai ter perda auditiva, comprovado. A vibração que o som, quando ele é muito alto, ele faz o chão vibrar.
Essa vibração pode dar pressão alta, pode dar uma série de doenças. Então, isso faz com que a pessoa tenha direito à aposentadoria especial e saia antes do mercado de trabalho, para evitar todas essas doenças. Bom, uma outra questão: é admissível sim para fins previdenciários o tempo de aprendiz prestado em escola técnica federal, desde que comprovada a remuneração indireta, tá? Então, esse tempo que você tem lá de aluno aprendiz entra sim na contagem, assim como o tempo dos homens que serviu o exército. Se você tiver como comprovar, entra na contagem sim, ok? Bom, a regra 8595, que exclui o fator previdenciário, como é que ela funciona? Mulheres com no mínimo 30 anos de contribuição mais a idade, se elas atingirem 85 pontos, e homens com no mínimo 35 anos de contribuição mais a idade atingem 95 pontos, estão livres do fator previdenciário. Bom, uma outra questão: no momento da solicitação do benefício previdenciário, é importante que todos os seus dados estejam atualizados no INSS. Se os dados estiverem desatualizados, o prejuízo pode ser grande. Por exemplo, deixar de contar algum tempo de serviço, podendo até mesmo causar a negativa do benefício. Ou então, você entra lá, você vai pedir aposentadoria por idade, só que a tua idade está errada no INSS. Então, você pode levar uma negativa, sendo que você tinha todo o direito de receber o benefício. Bom, uma outra questão: a pessoa que se aposenta pela aposentadoria especial, ela não pode voltar a exercer a mesma atividade. Por quê? Porque o INSS, se ele souber, ele vai lá e cancela a aposentadoria. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalha no aeroporto na manutenção de avião. Então, um avião aterriza e ele aterriza, já faz uma manutenção rápida e já vai partir de novo para outra viagem. Então, aqueles homens que fazem a manutenção, eles estão expostos a um ruído absurdo. Então, o que acontece? Uma pessoa dessas, ela tem direito à aposentadoria especial, mas aí ela se aposenta e resolve continuar trabalhando. Então, o que acontece? O INSS vai falar: bom, já que eu tirei você antes da hora do trabalho, para você não ficar surdo, para você não ter nenhum prejuízo, e você voltou a trabalhar, então você tá de acordo com o risco. Então, eu vou cancelar a tua aposentadoria, agora você só vai se aposentar com 35 anos homem ou 30 anos mulher. Bom, essas e outras, eu tenho mais dicas, mas infelizmente meu tempo já está acabando, então eu vou me despedindo de vocês, vou deixar os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo. Meu e-mail é tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Para você que não conseguiu anotar o e-mail, eu vou deixar o telefone, que às vezes é mais fácil: 3439-8585. 3439-8585. Mas mande sua dúvida por e-mail, que eu terei o maior prazer em esclarecer. Eu respondo, sou eu mesma que vou verificar e eu mesma que vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo o e-mail dos ouvintes aqui da rádio. Bom, gente, então qualquer dúvida vocês entrem em contato, que eu estou à disposição. É um prazer estar aqui, muito grande estar com vocês, e agradeço aí a audiência. Gente, fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às 20h30 com mais um Leis do Sucesso. Uma excelente terça-feira. Até mais.